Olá, amigos, bem-vindos ao nosso canal. Este é o canal Caminhos da Literatura e eu sou a Domingas Monte. Estou aqui para falar-vos sobre este livro aqui, Filhos do Museque, que foi escrito por Mukengeje. Quer saber do que trata? Venha comigo. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós falamos sobre literatura, sobre ler, sobre livros, sobre leitura, autores, escritores, obras literárias e não só sobre artes, sobre cultura. Este é o lugar ideal para aprender um pouco sobre isso. Estou aqui neste momento com este livro aqui, Filhos do Museque. Antes mesmo de entrar no livro, eu vou ler-vos a biografia do autor. Mukengeje, pseudônimo literário de Alberto Botelho, nasceu na província de Malange em 1979. É mestre em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tem mais de 20 anos de carreira em cinema e televisão, tendo escrito, produzido e realizado diversos programas televisivos entre entretenimento, ficção e reality shows. Em 2012 foi galardoado com a maior distinção da cultura nacional, o Prêmio Nacional de Cultura e Artes na categoria de cinema e audiovisuais, pelo conjunto das suas obras no cinema e pelo contributo à cultura angolana. Filhos do Museque é a sua primeira obra de ficção. Bem, neste livro aqui, Filhos do Museque, tal como retrata o título, vai falar-nos do Museque, o Museque do Kazenga. Mas o próprio escritor já frisou que este livro acaba por representar, ou o Museque deste livro acaba por representar todos os museques, imaginem vocês, do mundo. Aqui nós encontramos algumas representações sociais, retrata algumas questões, algum contexto da nossa história, a história da Angola, mais especificamente dos anos 80, anos 90. Mostra-nos como é que as crianças daquela época brincavam, as crianças do Museque, como é que elas brincavam numa época em que não existiam redes sociais e outras brincadeiras que nós temos hoje. Também nós, neste livro, vamos encontrar o dilema dos jovens que eram caçados para serem levados a cumprir serviço militar obrigatório em consequência da guerra civil que assolou o país naquela época, que assolou Angola nessa época. Também aqui neste livro vamos encontrar a problemática das transferências escolares, quando um menino, uma criança terminava um ciclo escolar, era automaticamente transferido para uma outra escola. Requisito tinha que ter bom comportamento e boas notas. Também neste livro vamos falar, ou seja, fala-se do grande Roque Santeiro, que já foi considerado um dos maiores mercados a céu aberto da África Austral, como é que esse mercado surgiu, enfim, o livro também nos fala sobre isso, como é que esse mercado produziu grandes e grandes empresárias desse país. Bem, eu vou agora começar a ir página por página sobre as brincadeiras do Museque, das crianças do Museque daquela época. Na página 11 temos o seguinte: os ladas e os nivas eram os girabairros daquela época, mas havia também outros carros. Se aparecesse um Mercedes, era motivo de grande festa para o candengue que o visse primeiro. Não era carro para um cidadão comum, só para governantes, e podia ficar um ano inteiro sem passar no Museque. Ou seja, as brincadeiras das crianças então passava por ficar na rua, ver os carros a passar. Era raro passarem esses carros que eu descrevi aqui, que já não existem, né? Existem talvez para coleção, já não circulam.
que são os Ladas, os Nivas. Ladas talvez possam ainda existir por ali, mas é mais para coleção. Nós, esse tempo, temos outras marcas de carro. Então, as crianças naquela época brincavam, né? A sua maior alegria era ver um desses carros. E a primeira criança que o visse, né, ia contar aos outros e corriam logo atrás do carro. Sobre as transferências, na página 17, mostra-nos aqui como é que elas, as crianças, caminhavam longas distâncias até as escolas para encontrar o seu nome na lista, como se pode ler aqui. Caminhando na avenida porque não era muito segura, não teria por onde fugir, precisava de entrar num beco imediatamente antes que Quembas aparecesse naquele instante. Lá viu um beco, entrou de seguida e continuou a caminhar. Então os meninos faziam grandes caminhadas para outras localidades, outras escolas, outros bairros, outros museques, a fim de encontrar os seus nomes nas listas. Alguns encontraram, outros não. O livro retrata disso. Quando forem ler o livro, de página a página, da primeira à última página, vão perceber exatamente isso. Sobre os jovens que eram caçados para cumprir serviço militar, temos isso na página 25. Essa era uma situação que deixava as famílias destroçadas, né? Principalmente as mães ficavam em lágrimas, ficavam em choros, porque viam os seus filhos a serem levados para cumprir serviço militar, porque muitos deles não regressaram. E diz assim uma parte do texto: os jovens pulavam os quintais, outros escondiam-se em barracas e quintais alheios, outros em tanques de água, outros eram apanhados pelo carro que seguia atrás, outros espancados com porretes por oferecerem resistência. Então era obrigatório, né, quando o menino atingisse uma determinada idade, a polícia, os ST, seguiam-nos de carro e a correr, a fim de serem todos levados. E nisso também algumas senhoras criavam dificuldades à polícia, impedindo que os mesmos apanhassem os seus filhos, como podemos ler aqui. Umas senhoras atiraram baldes de água na rua para provocar lamaçal. O ST vinha em speed total, sem conseguir travar, escorregou na lama e deu uma valente queda com as senhoras a gozarem com ele. Então as senhoras faziam de tudo para impedir que os seus filhos fossem levados. Sobre a questão do roque santeiro, na página 13, diz o seguinte: eram os filhos dos burgueses do roque santeiro. Eram as senhoras quitandeiras que compravam e revendiam contentores de peixe, fardo e até eletrodomésticos, e ainda sustentavam alguns agentes da polícia econômica porque não tinham licença e não pagavam imposto, porque, tendo em conta o volume de negócios que faziam, deveriam ser consideradas empresárias. Então essas senhoras faziam um grande negócio, era um volume enorme de negócios com contentores e contentores de mercadorias que elas movimentavam nessa praça. Bem, amigos, mais detalhes sobre o livro, comprem o livro, é fácil, é barato, encontrem-no na livraria Maiamba. Depois de lerem, se tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, venham cá nos comentários e passem-nos então as vossas impressões de leitura. Se quiserem ter um contato com o autor, também podem vir aqui falar conosco e nós vamos fazer essa ponte. Antes que eu me esqueça, eu fiz um artigo sobre este livro aqui, Filhos do Museca, está disponível no meu blog do Medium. Eu vou deixar aqui também na descrição, podem ir ler tudo aquilo que eu falei aqui, mais outras coisas, mais outras coisitas, vão encontrar nesse artigo. Mas o mais importante mesmo, aquilo que eu quero é que leiam o livro por vós mesmos e tirem as vossas ilações. Até aqui, muito obrigada por nos terem acompanhado. Nós voltamos numa próxima oportunidade.